reparou como alguns escritores ou alguns livros caem de moda? Eu acho um absurdo, mas exatamente é isso que acontece, né? Com exceção, claro, dos clássicos, Machado de Assis e tal. Mas há livros sim que caem de moda, como esse aqui, Éramos Seis, da escritora paulista Maria José Dupré, publicado pela primeira vez em 1943. Ele foi editado inúmeras vezes, ganhou o prêmio Jabuti, foi adaptado para uma radionovela da antiga Rádio Tupi, teve uma versão sua para um filme argentino e nada mais, nada menos do que 6 versões diferentes de novela para televisão. Gente, 6 é muita coisa, eu posso até estar enganada, mas eu acho que deve ser um recorde. Mas, desde a última versão, quase ninguém lê Éramos Seis, o que é uma pena. Eu tenho nessa edição muito antiga, que eu comprei, eu ainda era adolescente, então é bem velha mesmo. Bem, se você assistiu alguma adaptação deste livro para a novela, esqueça. As adaptações são, na maioria das vezes, muito diferentes do original. Por quê? Ao contrário do cinema, que precisa reduzir a história do livro, né, para caber tudo em 1h30, 2 horas, para a televisão, para virar uma série ou uma novela, a história ela tem de ser aumentada para durar então semanas ou meses. O que eles fazem então? Eles criam núcleos e personagens que simplesmente não existem no livro. Eu entendo essa criação de personagens novos, núcleos novos, desde que essa criação não altere muito a história. Mas é muito triste quando você vê uma adaptação, como foi a última adaptação de Éramos Seis para a Rede Globo, da Rede Globo, que simplesmente alterou o final. E o final, se você conhece, se você já leu Éramos Seis, você sabe que é uma chave fundamental nessa história, né? A história caminha para aquele final. Então, nesse caso, para mim, não é uma adaptação, mas um assassinato do texto, na minha modesta opinião. Eu acredito que a autora iria ficar muito brava se tivesse visto esse final tão diferente daquele que ela criou. Porque é isso, a história caminha para o final que está no livro. A Maria José Dupré, ela escreveu inúmeros livros, inclusive uma coleção de livros infantis com o personagem Cachorrinho Samba, que fez muito sucesso. Ser escritora naquela época já era uma coisa rara e ela ainda trabalhou, criou, participou da editora nacional do Monteiro Lobato. Éramos Seis é a história de uma família paulista, a família Lemos, que tinha, claro, justamente 6 membros, né? O pai, Júlio, a mãe, Eleonora, mas mais conhecida por Dona Lola ou Lola, e seus 4 filhos, o Carlos, o Alfredo, a Isabel e Julinho. A história ela vai ser narrada em primeira pessoa pela mãe, pela Dona Lola. E isso é muito rico, porque é alguém de dentro daquele núcleo familiar. E aí a autora consegue um retrato bem fiel de uma família de baixa renda, em que a vida é uma luta diária para sustentar os filhos, pagar a prestação da casa, enfrentar as adversidades, né, que aparecem na vida da gente e até mesmo os desentendimentos em família. Então, a escolha por essa narradora, a mãe, eu acredito que é um dos grandes sucessos que a autora acertou em cheio nessa história. Bem,
Éramos Seis se passa entre 1914 e os primeiros anos ali da década de 40, e ao longo desses anos aconteceram muitas coisas em São Paulo. Desde a febre espanhola de 1918 até as duas revoluções, a Revolução Paulista de 24 e a Revolução Constitucionalista de 32. E esses fatos, eles mexeram com a vida da população de São Paulo e, claro, também então com a família Lemos, né? Esses fatos aparecem na trama, pois a autora usa como pano de fundo mesmo para contextualizar o momento em que aqueles personagens viviam e como eles são afetados por esses fatos, né? A gente imagina sempre a história como algo distante, mas ali no caso de São Paulo realmente afetou a população. Quando a história começa, as crianças ainda são pequenas, o mais novo, Julinho, tem 5 anos e o mais velho, Carlos, tem 9 anos. A família acabou de se mudar para uma casa nova, que é uma casa própria, eles vinham de uma casa alugada, então é uma casa própria, na Avenida Angélica, e tem uma dívida de 10 anos para pagar a casa, eles se endividam para poder comprar esta casa. Claro, gente, que não é a Avenida Angélica que a gente conhece hoje, em Higienópolis, um dos bairros mais nobres de São Paulo. Claro, é a mesma avenida, no mesmo lugar, mas era, naquela época, uma avenida que ainda tinha pouquíssimas casas e que estava começando a se formar. Por isso mesmo, ainda era um lugar mais barato para se comprar uma casa. Então, uma família de baixa renda, mesmo sendo naquele local, conseguia se endividar e comprar a casa. Creio que um dos grandes méritos desse livro é também, através da narradora e das outras mulheres que aparecem na trama, são muitas mulheres, ela tem 2 irmãs, tem a filha, tem a vizinha, né? Mostrar o papel da mulher nessa primeira metade do século XX. A Dona Lola, ela é uma trabalhadora incansável ao longo da história inteira, e ao longo da história você vai perceber que ela sempre se coloca em um segundo plano, atrás do marido e dos filhos. Então, muitas vezes ela junta dinheiro para pagar um tratamento dentário, porque os dentes dela estão muito ruins, ou então para comprar um sapato, porque o dela tá todo furado, né, todo gasto, mas no último momento ali ela muda de ideia e gasta o dinheiro que ela estava guardando com algum filho que quer ou precisa de alguma coisa. Então é uma mulher que está sempre se doando para a família. Tem um trecho do livro em que ela está em um velório de uma prima e ela diz, abre aspas, no casamento, sobre a morte, né? Ela está falando sobre a morta lá. No casamento não fora feliz, nem infeliz, igual a tantas outras mulheres. O que era um pouco a ideia, gente, daquela época. E talvez até de hoje em dia, em alguns lugares, que ainda pensa que o casamento é uma necessidade para a mulher. Algo como um destino do qual a mulher não pode fugir, mesmo que ela não fosse feliz. Então, aí mostra que era um casamento morno, nem feliz, nem infeliz. Ia se levando, né? Se aceitava aquela situação. Em outro funeral, o de sua mãe, a Lola, ela também se questiona para que tanto trabalho, tanto esforço, tanta luta, se o fim de todos nós é ficarmos entre 4 tábuas, no escuro e com uma porção de terra por cima. Então, eu acho que é muito interessante essa imagem que ela faz, né, da gente no caixão.
E principalmente é uma condição muito sofrida para a mulher pobre, que além de trabalhar incansavelmente dentro de casa, ainda, né, naquela época, ainda pegava encomendas de tricô, de costura, fazia doces para complementar a renda familiar, coisa que a sua mãe ali naquele velório, ela estava lembrando, a sua mãe fez a vida toda e que ela e as irmãs também faziam. É também no velório que é possível a gente perceber o poder de observação da escritora, né? E a originalidade das ideias que ela tem quando a narradora, a dona Lola, compara um casamento a um velório. Vamos ver um trecho que eu gosto bastante. Abre aspas. Uma afinidade qualquer unia as duas cerimônias. Era um ponto de contato quase impalpável, mas existente. Em vez de parabéns, a gente dava pêsames. Em vez de rosto alegre, fazia um rosto triste. Mas todos procuravam os donos da casa e diziam umas palavrinhas, tanto no casamento como na morte. E ela ainda continua, né? Todos apertavam-se as mãos, abraçavam-se, as mulheres trocavam beijos e sempre flores, muitas flores. Fecha aspas. Então, eu nunca tinha pensado em casamento e velório, mas tem realmente muitos pontos de contato entre essas duas cerimônias. Só que uma é alegre e a outra é triste. À medida que os filhos vão crescendo, as personalidades deles, então, vão se formando e mesmo sendo irmãos, a gente sabe muito bem como é possível irmãos serem muito diferentes entre si. E assim, à medida que eles vão crescendo, também os atritos, tanto com os pais como entre os irmãos, vão acontecendo, né? Cada um vai ficando com a sua personalidade. Há aqueles filhos que são mais companheiros, tanto dos pais como dos irmãos. Há os filhos mais individualistas, há os mais carinhosos e assim por diante. Numa família de 4 filhos, eu não sei você, na minha casa nós éramos em 4 irmãos, contando comigo, eu conheço muito bem essa dinâmica. A autora também aproveita para trazer algumas questões que eram tidas como tabu naquela época, como, por exemplo, se juntar a um homem separado. Naquela época, no Brasil, não havia divórcio, apenas havia o desquite, né? Mas os desquitados não podiam se casar novamente. Principalmente não podiam se casar na igreja, o que era quase um escândalo para as famílias, sempre muito católicas, muito religiosas, né? Principalmente naquela época. Hoje a gente vê que isso é bem menos, graças a Deus, tá? Mas era um grande tabu. Outro tema que aparece no livro e a autora explora bem, é a dificuldade das pessoas em entender o que era comunismo e o que era socialismo. Dificuldade essa que parece persistir até hoje, né, gente? Tem muita gente que não entende, eu sempre repito isso, vai estudar, vai entender direito o que é comunismo e socialismo, não fica só repostando coisa que recebe. Claro que o título Éramos 6, usando o verbo ser no pretérito, já nos entrega muito da história, né? Que é o que acontece com as famílias, né? Que com o tempo os filhos, o cônjuge ou vão embora, ou morrem, ou se separam e nunca mais a família volta a ter aquela estrutura, né? Nunca mais eles serão 6 novamente. Aparentemente, eu digo só aparentemente, é uma história simples, mas eu sempre digo que é muito difícil retratar com fidelidade um modo de vida no qual a gente consegue se enxergar. Ou então
enxergar algum conhecido ou uma época vivida. E isso a Maria José Dupré consegue com sucesso. Há trechos que também nos emocionam, tal a proximidade da ficção com histórias reais que nós conhecemos e que ao ler essa ficção nos faz lembrar, né? Nos faz rememorar. Eu acho, além de ser um livro muito pequeno, de uma linguagem muito fácil, coloquial, eu acho uma leitura que é uma delícia, é uma leitura para aquele momento que você não quer pensar muito, né? Você quer ler, você quer se entreter, você não quer uma leitura muito complexa. Eu acho que é isso, vale muito a pena, se você ainda não leu, mesmo que você tenha visto uma novela, você ler Éramos Seis. Para conhecer as minhas crônicas, por favor, acesse meu site www.miriambevilacqua.com.br. Eu publico as crônicas todas as terças-feiras e deixe seu like, comente, peça resenhas, que eu vou ter um grande prazer em fazer. Até o próximo post.